Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. Hoje o tema será a Síndrome da Boazinha. Já ouviu falar sobre isso? Boa noite, tudo bem? Obrigada por estar aqui. Boa noite. Vocês conhecem essa Síndrome da Boazinha? Já ouviu falar sobre isso? E existe também, é só para mulheres? Não. Também tem a síndrome dos bonzinhos, mas as mulheres se identificam mais. Então, se você nunca ouviu falar, agora eu vou te fazer algumas perguntas e vamos ver se a resposta será sim. Porque se for, pode ficar aqui nessa live, que você tem muito a aprender sobre esse tema. Então, você tem dificuldade... Boa noite para quem está chegando. Você tem dificuldade em dizer não? Tem necessidade de aprovação? Vive deixando de fazer as suas coisas para fazer a dos outros? Evita entrar em conflitos? E aí, alguma dessas perguntas fizeram sentido para vocês? Por que é tão importante nós entendermos essa síndrome da boazinha e sair dela o mais rápido possível? Estou falando isso porque eu já me identifiquei com ela e venho em constante mudança para poder sair dela. Aí, alguém já se identificou, total. É isso aí, então vamos trabalhar juntos essa questão aí, porque essa síndrome realmente merece uma atenção especial, porque isso faz mal demais para você. Tem um livro chamado A Síndrome da Boazinha, que ele fala sobre a compulsão de agradar. Tem outra pessoa também falando, sim, eu também. Então ele fala, esse livro, da compulsão que as pessoas têm em agradar. Então sim, você querer ser muito agradável além é caracterizado como uma compulsão e precisa sim de tratamento, de ajuda. E nesse livro, ele além de explicar como que é as características, ele passa vários exemplos, questionários. No final também tem uns exercícios de 21 dias para você fazer e conseguir se livrar dessa síndrome. Mas hoje já vou dar algumas dicas para vocês, mas se alguém quiser mais informações ou se quiser esse livro, pode me chamar no WhatsApp, aqui no direct, ou entrar lá no grupo VIP que eu vou mandar para vocês, tá bom? Sobre esse livro. E aí, vamos então entrar no tema de hoje. Para começar, nós temos um triângulo, que é o triângulo da compulsão por agradar. E aí, uma parte desse triângulo nós vamos observar o pensamento, em outra nós vamos observar o comportamento e na outra nós vamos observar o sentimento. E aí, esse triângulo, né, tem setinhas que vão estar em movimento. E aí, esses três elementos que eu falei para vocês são elementos importantíssimos que as pessoas que têm essa necessidade de agradar têm está em constante movimento e sentindo isso com muita força, né? Esse sentimento forte. E aí, quais são as características desses elementos? Primeiro, essa pessoa que tem um pensamento agradador, o que essa pessoa fica pensando? Ela fica o tempo todo pensando, né, quando ela está diante dessas situações de ter que ajudar, de ter que estar disponível para os outros, ela fica pensando que se ela não conseguir agradar o outro, ela vai ter o quê? Vai ser rejeitada. Então essa pessoa ela fica com esse constante pensamento de rejeição. E aí, na outra live da semana passada, nós estávamos falando sobre essa questão de rejeição. E olha ela aqui de novo. Então, é ou não é algo que precisa de atenção? Então, a pessoa que ela tem esse pensamento, esse medo, né, de ser rejeitada, o que nós precisamos trabalhar? Lá na infância. Então, a infância dessa pessoa precisa ser trabalhada também. Por que ela teve esse sentimento de rejeição? E hoje ela tem essa necessidade de agradar para não voltar a ser rejeitada. E aí o outro elemento seria o comportamento. Então, o comportamento dessa pessoa que tem essa necessidade de agradar é o quê? É estar sempre pronta para a necessidade dos outros.
E aí a pessoa que está pronta para atender as necessidades dos outros, ela tem o quê? Dificuldade em dizer não. E aí, quem é que tem dificuldade aqui em dizer não? Como é difícil, né? Você às vezes nunca nem tentou dizer não, e aqueles que tentaram têm aquele sentimento de culpa. Eu falei um não aqui e pronto. Ai, para que eu fui falar não? Eu tinha que ter ajudado essa pessoa. Na hora de dormir, a cabeça fica pensando nesse não que você falou de manhã, ainda não saiu da sua cabeça. Então essa pessoa tem esse comportamento de querer ajudar todos. Eu deixo de fazer algo por mim para poder fazer pelo outro. E o terceiro e último elemento desse triângulo seria o sentimento. Então essa pessoa ela tem esse alto sentimento de essa ansiedade. Essa pessoa fica o tempo todo com medo, ela fica ansiosa, ela fica com esses sentimentos aflorados. Por quê? Medo dessas emoções negativas, medo de entrar em um conflito. Ai, porque se eu falar não, a pessoa vai ficar com raiva de mim. Eu vou ser abandonado, eu vou ser rejeitado. E aí começa a entrar nessas emoções negativas. E aí, olha só o ciclo, né? Ela tem medo da raiva do outro, ela tem medo de ser rejeitado, ela tem medo do abandono, ela tem medo de entrar no conflito. Olha, como que vai virando mesmo esse ciclo. E aí, vocês estão se identificando com essa síndrome da boazinha ou síndrome do bonzinho, né? Também pode ter homens que se identifiquem. Olha só, que como a pessoa tem a necessidade de ser perfeita. Agora, é ou não é pesado para alguém ter que manter essa postura de perfeição o dia inteiro? De você não poder ter a sua identidade, de você não conseguir impor limites saudáveis. E o que eu quero mostrar para vocês hoje, eu não quero ensinar nenhum de vocês a serem pessoas ruins, a serem pessoas egoístas, que não vai fazer nada pelo outro, que eu não vou mais ajudar ninguém, porque senão eu sou dessa síndrome. Não, não é sobre isso, mas é você ter a sua identidade, é você saber a prioridade naquele momento. Então as pessoas, o que acontece na maioria das pessoas que se identificam? Elas têm uma agenda do dia, ela vai colocando ali as tarefas que ela quer executar naquele dia. E aí a maioria dessas pessoas, elas fazem o quê? Não consegue, porque ela está muito mais preocupada na agenda do outro. Porque se o outro ligar e precisar de ajuda, eu paro toda a minha agenda. Então eu vou parar a minha agenda, não vou fazer, porque eu preciso estar disponível para ajudar o outro. E aí, como que fica? Você depois fala, vixe, não consegui resolver, eu preciso ser a salvadora do mundo, eu preciso sim agradar. Não, gente, vamos colocar limites. Então, se o outro... Eu já fiz uma live sobre essa questão de aprender a dizer não, né? Mas vou tocar nesse assunto aqui hoje de novo. Uma coisa que fez sentido demais na minha vida foi quando eu entendi que o não é para a pessoa. Não significa que nunca mais eu vou ajudar aquela pessoa, que eu não vou mais poder fazer algo para agradá-la, mas significa que eu estou dizendo não para aquela situação. Então, é o não agora. Não, agora eu não posso, mas amanhã eu posso. Então, que tal você começar esse exercício, né, fazendo assim? A pessoa te liga e fala, por exemplo, Débora, eu preciso da sua ajuda agora. Aí você fala, não, é alguma coisa de morte? É alguma coisa de saúde? Não, não é. Então pronto, agora eu não posso te ajudar. Agora eu tenho uma live para fazer, por exemplo. Amanhã, 10 horas da manhã, tudo bem, posso te ajudar. Pronto, se a pessoa puder esperar, ok. Se não, não é um problema seu. Você colocou a disponibilidade de ajudar no momento que você pode. Aí agora não, eu não vou mais fazer a live porque eu preciso ajudar fulano, porque senão a pessoa vai ficar com raiva, senão eu vou entrar num conflito. Não, para. Aí você prefere ter conflitos com você mesma. E aí, tá, se isso não faz sentido para você, então vamos olhar por outro lado. Quando você começa a querer mover um mundo para ajudar outras pessoas, na hora que você não consegue fazer algo por você, você pensa que aí você começa a ficar estressado. Você pode atrair uma doença, pode atrair uma depressão, porque você está vivendo a vida do outro, você não está vivendo a sua vida. E aí, se você fica doente,
a pessoa que depende de você também não vai sofrer? Então pronto, então olha por esse lado. Então pensa que você precisa estar bem até para ajudar o outro. E aí você começa a ter essa outra visão. E aí faz mais sentido para você, talvez, olhar por esse lado. Porque você também precisa estar bem para ajudar o outro, não é? Porque senão, se você não estiver bem, como que você vai ajudar? E nós precisamos também entender que nós somos, sim, indispensáveis. Então, você não é você que vai resolver tudo, entendeu? Você pode, sim, delegar as tarefas. Então, você chega num lugar, por exemplo, principalmente, né, como eu falei no começo, as mulheres se identificam mais com essa síndrome, né? Então, a mulher chega ali, ela tá doente. Ela chega em casa, ela tem muitas pessoas para ajudar, mas ela veste a capa ali, gostei do seu conselho, isso aí. Ela veste a capa da mulher super poderosa e fala, eu tô doente, mas eu preciso ajudar todos aqui. E as pessoas estão sentadas, as pessoas estão fazendo algo aleatório. Por que você não pode parar e falar, olha só, nós temos que fazer isso, isso e aquilo. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e começar a delegar tarefas. Por que você precisa dar conta de tudo? Não precisa. Vamos começar. E isso, o outro não vai olhar para você e falar, nossa, mas ela era tão incrível, o que aconteceu? Agora ela não tá dando conta mais? Se ele falar isso é um problema dele. É ele que não quer fazer, entendeu? Sabe, vocês já ouviram falar de vampiros emocionais? Sim, existem muitos deles por aí, inclusive. Aquela pessoa que quer só o seu pescoço para sugar a sua energia. Eu não vou gastar minha energia porque eu vou sugar do outro. Aquele ali que é bonzinho, né? Esses que tem a síndrome do bonzinho, ele vai fazer o quê? Ele tem um monte de energia para disponibilizar. Eu não vou gastar a minha não, vou deixar a minha quietinha. Então vamos, cortar esses vampiros emocionais da nossa vida. A partir de agora, colocar limites, aprender a dizer não, são coisas que você vai fazer dia a dia. Isso é um exercício diário. Não tem como. Tem dia que você vai falar um não e vai ser leve. Tem um dia que você já aprendeu a dizer não e vai ser pesado. E você já no outro dia já vai se culpar. E é assim, é um exercício diário. E que nós precisamos praticar, colocar em prática mesmo, para ser mais fácil. Colocar esse limite, você entender aonde o outro pode ir, parar de oferecer ajuda sem o outro pedir. Quem aí já chega no lugar, vê o outro fazendo a coisa e já logo quer ser disponível, né? Cheio de coisa para fazer, não, depois eu faço as minhas coisas. Ei, você precisa de ajuda? Eu tô aqui. Não, o outro não pediu. Então se ele não pediu, tá tudo bem. Ou então ele justamente vai fazer algo porque sabe que você chegou. Não, eu vou deixar de fazer isso aqui porque a Débora chegou, né? Então ela que faça. Aí fica assim. E aí o outro vai ficando o quê? Se tornando esse vampiro emocional, de ficar sugando a sua energia de coisas que ele conseguia fazer sozinho. Então, já entenderam aí, né? O que nós precisamos fazer. E tem muito, como eu estava falando também no início, dessa questão de onde que muitas vezes vem, né, a origem dessa síndrome da boazinha. Vocês são crianças que tiveram esse sentimento de abandono, crianças que tiveram um sentimento de rejeição, e aí hoje ela tem esse peso de ser perfeita, de sempre agradar todo mundo. E eu falo peso porque eu já fui assim. Eu já tive dificuldade de dizer não. E hoje eu vejo que como eu aprendi a dizer não, como eu aprendi a estar disponível para a pessoa quando eu realmente posso, é muito diferente. Você se doa muito mais do que você está fazendo o outro por obrigação. Aí você está ali fazendo, mas sua cabeça falando, eu não queria estar aqui. Para que eu não consegui falar não? Então agora quando você diz um sim, realmente um sim, que você pode se doar pelo outro, você se doa muito melhor, você consegue executar muito melhor aquela tarefa, ajudar o outro com muito mais tranquilidade, as coisas fluem. Então olha só, quando nós vamos olhando por esses outros ângulos, né, como fica diferente. Então nós precisamos sim colocar isso em prática, de começar a entender, foi o quê? Foi lá na infância, alguma de rejeição, alguém me comparou, tem muito isso também, sabe? Que às vezes chegava o pai comparar as filhas, fulano é muito mais perfeita, ou na escola algum amiguinho, por que você não tirou essa nota? O fulano conseguiu tirar uma nota melhor que a sua. Então esse tipo de comparação, mas eu preciso dar um exemplo. Não dá esse exemplo, fala assim, olha só, por que você não tirou essa nota baixa?
Não era, por que faltou estudo? O que a gente pode se dedicar mais? Você não usou a comparação. Não vai comparar um filho? Olha só, a sua atitude não foi boa. Por que a gente pode melhorar? E aí começar a olhar assim essa comparação, porque esse tipo de coisa também pode gerar essa síndrome da boazinha, porque no inconsciente você pensa o quê? Se o outro é melhor do que eu, é porque ele é mais agradável, ele deve ser bonzinho, né? Então vou ser bonzinha também. E olha o peso que isso é quando nós estamos aqui na fase adulta, te travando, te bloqueando em um monte de situações. Então tem um exercício também bem importante, tem muitos pacientes que chegam aqui quando nós vamos mexendo nessas informações. Para quem não sabe, né, eu trabalho com algumas terapias integrativas, muitas delas eu vou trabalhando em informações que o nosso corpo guarda. O nosso corpo também guarda esse tipo de informações, ele também tem memórias celulares. E aí quando eu vou mexer nessas informações, às vezes aparecem situações que a pessoa teve uma carência de pai, de mãe. E aí quais exercícios que você pode fazer no seu dia a dia? Vai falando aí pro seu inconsciente. É muito importante o exercício também de falar, de estimular, né, essa programação para o seu cérebro. Então fala, olha, eu tenho pai, eu tenho mãe, os meus pais me deram tudo o que eles poderiam na infância, eu recebi o que eles estavam prontos para me dar, eu recebi o suficiente para o que eu precisava naquele momento. E começa falando essas frases para você mostrar para o seu corpo que seu pai e sua mãe, eles com certeza, eles fizeram o melhor que eles tinham para fazer naquele momento. O que eles não deram é o que eles não sabiam. E aí você começa a trabalhar essas informações. Vamos parar de culpar muito, né? Que é porque na infância eu não tive isso, e aí por isso hoje eu vou ter esse problema eternamente. Não! Vamos parar de colocar isso como uma regra absoluta. Tem terapeuta para trabalhar para isso. Então, se você fez esses exercícios aí, já está praticando dizer não, já começou a entender que não precisa estar sempre disponível, que você pode sim fazer suas coisas primeiro para depois ajudar o outro, e não conseguiu ainda, então vamos trabalhar. Vem para cá, eu vou te ajudar de forma presencial ou online. Ou então, se eu não puder, eu vou te direcionar para outro tipo de atendimento, mas para de sofrer com essa síndrome da boazinha. Como eu falei, ela também pode te levar a algum tipo de doença, porque você começa realmente a ficar mais estressado, ou às vezes você quer se isolar, se você sente que o outro tá, esse sentimento de abandono, rejeição, enfim. Olha a quantidade de coisas, né, que o nosso corpo vai guardando. E aí são coisas que só o fato de você estar aqui hoje, ter prestado atenção no que eu falei, né, dessa construção de pensamento desde o início, com certeza você já vai sair daqui diferente. Quando alguém te pedir alguma coisa que você não pode fazer, agora você já vai ser diferente. E é isso, aqueles vampiros emocionais, vamos acortar, vamos colocar as pessoas, cada um tem uma função, cada um sabe sim ajudar o outro. Não precisa só ficar dependendo de uma pessoa só, entendeu? E aí a vida vai fluindo, as coisas vão acontecendo. Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu espero que quem se identificou aí já saiba o que fazer diferente, né, de impor esses limites saudáveis. Isso é muito importante. Para quem for chegando no finalzinho, essas lives todas ficam salvas lá no meu canal do YouTube. É só clicar aí no link da bio. E para vocês que querem o livro da Síndrome da Boazinha, pode me chamar ou entrar lá no grupo VIP que eu vou mandar lá para vocês, tá bom? É um livro bem interessante e tem um exercício lá de 21 dias que vai te ajudar muito a ressignificar tudo isso e se livrar dessa síndrome aí que com certeza tá te atrapalhando. Estou falando isso porque eu já me tratei dessa síndrome, tá bom? Então é libertador, é bom demais, você continua ajudando todo mundo, não é sobre você não ajudar os outros, não é para você ser uma pessoa ruim, pelo contrário, você quando estar com o outro e totalmente disponível para ajudar, é muito melhor do que você está fazendo com raiva interna, porque você não sabe dizer um não. Obrigada por estarem comigo aqui, fiquem com Deus, tenham uma excelente noite e até semana que vem. Um beijo!